Corinthians vence o Palmeiras, mostrando como gosta de jogar no contra-ataque e como fica mais confortável atuando dessa forma. Hoje, mais um Tática Sem Mistério, vamos falar um pouquinho mais do que foi Corinthians 2, Palmeiras 0, pelo Brasileirão. Então, logo depois da vinheta, nós vamos aqui com mais uma edição, com mais um vídeo, detalhando um pouquinho da parte tática e alguns números do Clássico Paulista. É isso aí, galera. Para quem não conhece, o Tática Sem Mistério aqui do canal FuteJotas é para o pessoal que gosta um pouco de análises táticas, que gosta de ver um pouquinho mais do detalhe de alguns lances, e claro, também a gente traz alguns números, algumas estatísticas que ajudam a entender um pouco mais das partidas. Não é aquela coisa, não é o tatiquês, não é tentar ser muito complicado, mas sim detalhar alguns lances, trazendo aqui uma visão um pouquinho mais diferente de alguns lances. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui. Já vou. Flávio, tchau. A gente já vai começar a apresentação primeiro com os vídeos. Então, tchau, Flávio. Vamos falar aqui alguns detalhes do jogo. Então, a gente começa o Tática Sem Mistério mais uma vez com material em vídeo. Então, aqui pegando já segundos de jogo. Então, a gente vai analisar esse começo do Tática Sem Mistério. São alguns problemas defensivos do Corinthians. O Corinthians sofreu bastante até conseguir ajustar a defesa. E aqui a gente já começa falando nesse primeiro lance, o Alex Santana perdendo aqui a bola no começo da jogada, cercada aqui, aí vem o mérito do Palmeiras fazendo essa marcação, pressão logo no começo do jogo. Então, o Alex Santana, ele é cercado, aqui também faltam opções de passe, vem o primeiro bote do Flaco, mas aqui já na sequência vem a sobra em cima do Alex Santana, perde a bola, e aí vem o Palmeiras rapidamente no contra-ataque, vem na força até. A gente viu aqui que o Alex Santana ele acaba caindo no chão, aquela. Não, não é lance para falta, mas o Palmeiras emenda um contra-ataque. O Corinthians aqui com a sua linha de três defensores, jogou com três zagueiros, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Félix Torres, mas olha aqui como o Palmeiras, quando roubou a bola, vem o mérito, isso também por conta do Abel Ferreira, de você roubar a bola e ter essa vantagem, né? Estamos falando de 5 jogadores olhando aqui na bola contra 4 do Corinthians. E vem esse contra-ataque rapidamente, a gente coloca aqui, ó, olha a quantidade de opções de passe. Então, o Palmeiras vem para esse ataque com o Estevam, já aqui abrindo aqui nas costas do Félix Torres, do Flaco Lopes, o Felipe Anderson, tudo que vem para complicar a defesa do Corinthians. E a gente vem nesse lance que já é a primeira defesa do Hugo Souza, a defesa do Corinthians já fechada. Olha aqui no segundo plano, quando avança o lance, o Corinthians já está numa inferioridade, então falando de 4-3, então o Corinthians demora para fazer a recomposição, mas aqui é muito do problema de perder a bola logo no começo do jogo, e aí vem esse contra-ataque rápido, muito bem feito pelo Palmeiras, e termina aqui com a finalização e defesa do Hugo Souza no primeiro lance aqui da partida. Opa, não é esse lance aqui, desculpa pessoal, eu coloquei aqui na ordem de reprodução. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vamos trazer aqui que não era este vídeo para trazer aqui para vocês, não era. Esse aqui é depois para falar sobre o gol. Agora, voltando aqui com o vídeo correto, já o segundo lance de perigo do Palmeiras. Temos aqui um outro momento ofensivo. O Corinthians aqui com a sua linha dos três zagueiros. A marcação do Félix Torres em cima do Estevão. Alex Santana voltando junto com o Martínez, os dois zagueiros. E reparem aqui na movimentação, né? O próprio André Ramalho já pedindo ajuda, né? O braço esticado aqui já é para pedir para recomposição aqui, porque está com dois jogadores na sobra. E o Gustavo Henrique aqui líbero, então não tinha muito o que fazer. Mas aqui a gente vê numa outra jogada perigosa do Palmeiras durante a partida. A jogada vem pelo lado direito, então o Alex Santana aqui, o Estevão dribla o Félix Torres, o Alex Santana vem na sobra, olha aqui a linha com os dois zagueiros, o André Ramalho, o Félix, o Martínez aqui e três jogadores. Vocês lembram que o André Ramalho já estava sinalizando, né, pedindo ajuda dos companheiros. A gente vê que esse aqui é o cabeceio que acontece do Felipe Anderson. Então, o Estevão se livra do Félix Torres, o Alex Santana não consegue evitar o cruzamento, então a bola vem.
Olha a linha de zagueiros do Corinthians, então até o próprio Martínez e os dois zagueiros não estão na marcação, então estão fechando a linha de fundo, mas sem acompanhar nem o Flaco, nem o Veiga, nem o Felipe Anderson. O Felipe ele acaba vindo tranquilamente, né, e faz essa marcação. Vou repetir um pouquinho, agora deixando rodar um pouquinho mais o vídeo, para vocês separarem aqui também na movimentação dos jogadores do Palmeiras, né? Então, consegue o Felipe também se movimenta bem, dá uma segurada no passe. O André Ramalho já perdeu o contato com ele e chega aqui para a grande defesa do Hugo Souza, evitando o gol do Palmeiras, né? Que com o Verdão começou a partida melhor no clássico. Aqui já com 1-0 a favor do Corinthians, mas ainda momento defensivo, um problema quando nós falamos do Gustavo Henrique sendo utilizado como zagueiro, que é a lentidão. Aqui a gente está vendo o Estevão, teoricamente, encaixotado aqui na marcação, vem aqui a jogada pela frente, mas o problema que acontece no Gustavo Henrique na sua marcação com o Flávio. Reparem aqui que ele acaba dando espaço para o jogador, então aqui a marcação à distância, ele não consegue evitar tirar o espaço e tem a finalização para mais uma defesa do Hugo Souza. Então vem a questão, quando você tem o Gustavo Henrique, ele em alguns momentos ele vai ter essa complicação, esse ponto fraco dele de não ser um zagueiro extremamente rápido. Aqui, mais um outro problema que já é algo que vem sendo pontuado e já não é deste ano em relação ao Corinthians, que são bolas alçadas na área, que é um problema em relação ao Rony. No momento aqui, já realmente com isso, com vantagem, mas vamos reparar aqui. Teoricamente, a gente vê o Corinthians, se você olhando nesse primeiro plano, dá a impressão que o Corinthians está bem fechado na marcação, a quantidade de jogadores, até mesmo aqui, fechando em cima do Rony. Mas a bola vem, a bola vem, a bola é cruzada, né? Faz o lançamento da direita para a esquerda. Aqui a gente está vendo a marcação, o Mateuzinho aqui travando, o Romero voltando aqui para recompor. O Corinthians aqui, teoricamente, ainda mantém. Olha como o Rony, teoricamente, está encaixotado aqui. Aqui vem um mérito também de comunicação rápida, isso é necessário realmente dentro do jogo. Então o Mateuzinho vem seguindo com o Estevam. Reparem aqui, eu até fiz a pausa. Olha o movimento do Romero. Então, aqui, vou até voltar um pouquinho. O Romero está acompanhando aqui a jogada pelo lado esquerdo, está fazendo aqui a dobra da marcação. E reparem, né, que quando a gente trava aqui nesse momento, olha o braço do Romero, tipo, Mateuzinho, vai para fechar esse jogador para não ter linha de fundo. E aqui nós estamos vendo o Rony meio que encaixotado, mas o Palmeiras com dois jogadores aqui no lado direito, sem uma marcação presente, na entrada da área também. Olha o espaço que tem aqui da marcação do Corinthians. E você está falando aqui, tanto o próprio Carrídio, o sistema defensivo do Corinthians, você olhando por esse plano diferente daquele outro corte, a gente vê um problema na marcação. Mas o Mateuzinho ele faz corretamente o movimento, né? Então ele acompanha bem a jogada, pode ver que ele já deu passe, já tirou essa opção, então não tem como vir aqui na linha de fundo. Só que é o problema que vem, olha o Rony, o pessoal, todo mundo pedindo a bola, e vem o Rony, e a movimentação. O Rony está teoricamente encaixotado, e o Rony não é um zagueiro alto, não é um jogador alto, né? E aí você vê ele levando vantagem em cima da defesa do Corinthians, principalmente com o Gustavo Henrique, o zagueiro mais alto, que acaba ficando aqui, né, na movimentação. Até vou voltar um pouquinho. Opa, ó, o Gustavo aqui, teoricamente era para estar fechando. O Gustavo ele movimenta, ele também desgarra do Rony, vem aqui, ele vem para dentro da área e o Rony cabeceia sozinho e obriga o Hugo Souza a fazer mais uma grande defesa. Então, deixa eu até voltar aqui, antes de nós começarmos a falar de alguns lances ofensivos do Corinthians, o problema na parte da defesa. O Corinthians sofrendo com alguns no miolo de zaga, ainda em relação às bolas aéreas, e que precisa de ajuste, isso é treino. Fazia muito tempo que o Corinthians não jogava com três zagueiros, isso impacta diretamente. E a mudança constante, joga André Ramalho com Gustavo Henrique, André Ramalho com Kaká, André Ramalho com Félix Torres, isso prejudica o entrosamento. Mas, ou precisa ajustar essa marcação, é algo que precisa ser trabalhado para evitar que o Corinthians sofra tantos ataques
porque o Hugo Souza não trabalhe tanto. Por outro lado, e aí vem um lado que nós comentamos aqui, um ponto que é o Corinthians. Nós vimos, vou detalhar um pouquinho depois, mas é que o Corinthians gosta disso, de jogar com espaço. Quando você tem Garro, quando você tem o Memphis e o Yuri Alberto, o Corinthians gosta de ataques de velocidade. Aqui, já com 13 minutos, não, o Corinthians já tinha sofrido ataques perigosos, mas um contra-ataque. Olha aqui pelo primeiro plano, a gente está falando de 5 jogadores do Palmeiras contra 2, mas são 2 jogadores rápidos, jogadores inteligentes, o Yuri Alberto e o Memphis. O Corinthians vem no contra-ataque, então o Memphis consegue sair da marcação, mérito para o Gustavo Gomes também, que volta correndo. O Vitor Reis fica aqui no mano a mano, tipo, para quem que eu marco, então ele evita um pouco. O Memphis já puxou o contra-ataque, chega para o Yuri Alberto de frente para o gol. O Everton se movimenta bem e o Yuri acaba finalizando. Talvez a gente pode até falar de uma finalização que poderia ser um pouquinho mais precisa para o Yuri Alberto ter conseguido marcar o primeiro gol na partida. Aqui, mais o lance de movimentação do ataque do Corinthians, algo que é muito presente com o Memphis, com o Yuri. O Martinez faz um passe aqui no meio de campo, já toca aqui para o Yuri Alberto. Mateuzinho já puxando jogada aqui pela direita. E aqui a gente vem com um ponto importante. O Yuri recebeu o passe, o Mateuzinho está aqui, ele já tem a opção de lançar, jogar a bola no Mateuzinho nas costas da defesa e se posicionar, mas também reparem no Memphis, puxando a marcação e já dando opção. Então chega nesse segundo momento da outra pausa aqui, o Yuri de frente para o lance, ele poderia que realmente já está com um ângulo bom para trocar para o Mateuzinho, ou se, por exemplo, fosse o Garro nesse lance, o passe com certeza seria nas costas da defesa para o Memphis chegar e finalizar aqui de frente para o gol. Mas o Yuri, como centroavante, né, ele acaba aproveitando que o Memphis puxa esse espaço, então o Memphis puxa a marcação, abre esse espaço na direita e o Yuri chuta aqui de fora da área. Só trago aqui o ponto que, mais uma vez, o Yuri poderia, naquele lance, ele também está com um ângulo bom para chegar e, de repente, um passe para o Mateuzinho. Isso é importante pela movimentação do Memphis, que puxa a marcação adversária, e nós já vimos isso em outras partidas. Aqui, outro lance de contra-ataque, começando na defesa, o Corinthians já começa, faz a bola chegar rapidamente no ataque, olha, o Memphis já puxando aqui o Garro. Aqui vem o lance do Yuri impedido, mérito muito para o Vitor Reis a marcação, né? Tanto que ele até cai, né? Ele puxa aqui, te pegando aqui, ó, ele dá esse passinho. Deixa eu voltar só um pouquinho. Repara aqui, quando começa a jogada, o Yuri, que ele gosta de fazer esse movimento de facão, né, de sair nas costas da defesa, ele se movimenta muito bem, mas o Vitor, ele tira aqui com um passe rápido, ele deixa o Yuri impedido. Então, tanto que ele até cai, né, tropeça e vem o Yuri em velocidade e tenta fazer uma cavadinha aqui, muito mérito. Eu vi muito torcedor nessa parte falando que o Yuri perdeu um gol mesmo impedido, mas aqui é muito mérito do Everton, que tirou a bola e evitou. E aqui a gente já vê colocando na parte ofensiva, falando do ataque do Corinthians, do gol alvinegro, que vem com méritos da dupla de volantes, com o Martínez e o Alex Santana. Corinthians no escanteio, o Palmeiras aqui vai sair com a bola, o Alex Santana, ele lê muito bem a jogada, então ele consegue aqui evitar o passe, ele rouba a bola aqui na intermediária ofensiva do Corinthians, e aqui já começa a situação. O Yuri aberto aqui pela esquerda, o Mateuzinho já pedindo bola. Então vem o passe do Alex. Já tocando aqui, teoricamente, a gente vê aqui, olha, a marcação em cima do Memphis, o que eu falo do holandês, puxando a marcação adversária. Vem o passe para o Yuri Alberto. Aqui ele faz o cruzamento. Olha, tem dois defensores do Palmeiras fechando em cima do Yuri, 3 em cima do Memphis, e aqui, teoricamente, o Caio Paulista fechando no Mateuzinho. Então, você analisando aqui, teoricamente, a defesa do Palmeiras tiraria a bola com tranquilidade. Mas o problema que acontece, né? O Yuri cruza, o Caio Paulista erra o bote, e aí muda totalmente a jogada. Então, vem aqui o Mateuzinho também consegue fazer um bom drible, né? Tira aqui o jogador, não dá nem
Olha o Rodrigo Garros já olhando, se posicionando, não dá nem para questionar, apesar de estar esse clarão aqui na frente da defesa, na entrada da área do Palmeiras, como a jogada, você olhando aqui no começo do cruzamento, com o Palmeiras bem posicionado, marcando bem os jogadores, não dá nem tanto para questionar, já é meio que pensar naquele lance de roubar a bola e sair no contra-ataque. Mas não acontece, então o Caio Paulista erra o bote, Mateuzinho dá o drible, consegue também bem tranquilo, então faz só passa para o Garro, e o Garro, mesmo com todo esse monte de gente na frente, finaliza abrindo o placar a favor do Corinthians. É que a gente consegue ver pelo outro lance, pegando por para um outro ângulo, a situação, né? Olha a linha do Palmeiras aqui fechando a marcação, até aquela jogada de travando no corpo o Memphis, mas você olhando por aqui como uma jogada que não estava dominada, acaba tendo o erro do Caio Paulista, acaba sobrando para o Galo finalizar. Então, é uma infelicidade do Caio Paulista, que acabou gerando o primeiro gol do Corinthians. Outro lance importante, nós vimos como o Yuri Alberto participou e vem a questão dos contra-ataques, da velocidade do Corinthians. Uma bola roubada do Corinthians no ataque, na defesa, que o Martins faz um chutão, né? Dá um chutão para frente, não é um passe, mas o Yuri, aqui olha o Memphis já no primeiro plano, já aparecendo aqui, o Yuri naquele tipo de passe que ele gosta, né? Já ele consegue dominar virando, já toca aqui para o Memphis e já vem na velocidade. O Memphis consegue dividir, já toca a bola e vem ofensivamente. Aqui eu acho que é um problema que talvez para a próxima temporada, com melhor condicionamento, resolva é o acompanhamento do Yuri, do Memphis. O Yuri vem em velocidade, então se livra bem da marcação, mas olha como o Memphis não chega na bola. Qual que é o problema disso? Não? O Yuri acaba pressionado pela defesa, não consegue finalizar bem, e até a possibilidade de repente, tocar a bola para o Memphis não poderia ser feita porque não tem. O Memphis não chegou na área, né? Quando a gente, deixa eu até voltar rapidinho no outro vídeo. Ah, Flávio, cadê? Opa, então vamos colocar de novo aqui um pouco mais para frente. Repara que nesse outro momento, como o Memphis já ficou para trás, ele já puxa até inclusive um pouquinho da passada, ele não acompanha a jogada até o final. Isso pode ser por conta do condicionamento físico. Aqui, o gol do Yuri Alberto, que sai de um contra-ataque do Corinthians. É importante aqui a gente falar da marcação. De novo, a velocidade, estou repetindo esse assunto, mas é algo evidente do Corinthians. O Yuri está aqui, ajudando na defesa. Bola aérea, vem um escanteio. Aqui um mérito para o Martins e também até para o próprio Alex Santana, que ajuda no lance. Então vem o escanteio. O Corinthians aqui, a dupla de volantes tira. Então vem o Lex faz o primeiro corte, vem com o Martins. Olha aqui a movimentação do Garro e do Yuri Alberto. Então vemos aqui a dominada, vem o Martins, ganha do Richard Rios, e aí vem no contra-ataque. O Martins continua, mas o Garro faz o lançamento nas costas da defesa. Vem, é claro, o cálculo errado do Everton e deixa o Yuri Alberto com chance, abre o placar, consegue fazer o segundo gol do Corinthians na partida. Então, tivemos alguns outros lances, o Palmeiras criou bastante momentos ofensivos, deu muito problema para a defesa do Corinthians, o Hugo trabalhou muito ao longo da partida, mas o Corinthians nos contra-ataques, inclusive teve um outro lance, né, não está aqui para vocês, mas o Corinthians no segundo tempo teve o lance, mesmo com jogadores assim, nitidamente cansados, sentindo o peso da partida por conta do desgaste físico. Nós vimos, por exemplo, no finalzinho do jogo, o Romero recebe uma bola, uma jogada de 3 contra 2, né? 3 jogadores do Corinthians contra 2 do Palmeiras, que não, o Romero finaliza muito mal. O que eu quis trazer para vocês em relação à parte tática, aos vídeos, análise desse momento, é mostrar que o Corinthians teve problemas contra o Flamengo, nós falamos em vídeo, falamos em live, contra o Racing, contra o Juventude, naquele jogo que o Corinthians jogou com 2 atletas a mais. Por quê? A forma como o Ramon Dias está armando o time e a ideia de ataque é um jogo muito vertical, que nós falamos, um jogo de muita velocidade, que precisa de espaço. Para o Memphis vir em velocidade, para o Yuri vir em velocidade e para o Garro municiar. Quando você tem uma defesa bem postada e o time
dá a bola para o Corinthians, nós estamos vendo que tem essa dificuldade. O Corinthians não consegue achar os espaços, porque o Memphis não é um. Não, o Memphis não é um driblador. O Yuri Alberto é um cara de muita explosão, mas também não é um cara de drible. Então, isso atrapalha, não à toa, o Corinthians contra o Flamengo, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu apresentar muito. Então, isso é um ponto positivo de você olhar que é o Corinthians, quando você tem a possibilidade de atacar em velocidade, ele consegue ter espaço. Quando pega um time que vem aberto, que vem para o ataque, o Corinthians consegue lidar bem. Quando é o contrário, um time fechado na defesa, o Corinthians sofre. Por outro lado, tem a questão defensiva do Corinthians ainda sofrendo com bolas aéreas, mesmo no jogo contra o Palmeiras que tinha o Gustavo Henrique, e a marcação ali na entrada da área. Agora, para fechar o Tática Sem Mistério, aqui eu vou pegar e trazer um pouco mais de alguns números, algumas estatísticas, que a gente fala aqui, então, pegando a apresentação. Flávio, pode sair um pouquinho. Vamos trazer algumas coisas de Corinthians 2, Palmeiras 0. Movimentações em campo. A gente, olhando aqui nesse primeiro slide, aqui já na apresentação, a gente vê que o jogo foi focado muito na defesa do Corinthians, inclusive no segundo tempo, depois que, ainda mais em vantagem, deixou o Palmeiras com a bola no pé e só ficou na marcação. Então, a gente vê aqui essa movimentação é na defesa, mas aqui no meio de campo, e o Palmeiras, aqui por outro lado, povoando aqui muito pelo lado direito, né, onde jogou muito com o Estevão, principalmente, mas fechado aqui a movimentação, tentando buscar. O Palmeiras teve essa maior possibilidade. Então, o jogo ficou muito concentrado na intermediária ofensiva-defensiva. Ofensiva do Palmeiras, defensiva do Corinthians. Claro, com a vantagem no contra-ataque, e isso principalmente depois do Corinthians ter acertado a sua marcação ao longo da partida. Quando nós começamos a analisar a movimentação individual de alguns jogadores, aí começa a falar, inclusive aqui, eu trago, eu peguei até relação das duas equipes. Na Corinthians com 3 zagueiros, a movimentação dos 3, o André Ramalho até jogando dentro da área, mas mais pela direita, o Gustavo Henrique centralizado, e o Félix acabou se movimentando bastante, principalmente depois que o André Ramalho se lesionou, então o Félix precisou estar presente em todo o setor defensivo e até mesmo um pouco na frente no ataque. Quando você joga com 3 zagueiros, você libera um pouco, mas pela característica dos jogadores do Palmeiras, nós vemos aqui que tanto o Mateuzinho como o Hugo acabam fechando. O Mateuzinho, principalmente, olha aqui, ele não teve a profundidade que nós já vimos em outros lances, em outros jogos, quando ele atuou bastante com 3 zagueiros. O Mateuzinho fechado muito aqui, vem um ponto que eu vou citar no próximo slide. Já o Hugo, aqui também na entrada da área, então teve alguns momentos que o Hugo também atuou quase como um zagueiro, mas é um jogador que nós já comentamos aqui no canal Futejotos, que ele consegue fazer um apoio para o ataque, não por acaso, percebem que o mapa dele aqui, ele está preenchendo mais a parte ofensiva do que o Mateuzinho, mesmo em alguns lances que nós mostramos nos vídeos, com o Mateuzinho no setor ofensivo. O Alex Santana jogou precisando ajudar muito mais na defesa, apoiando um pouquinho. Já o José Martins, aí foi aquele primeiro volante, focado aqui muito na marcação, fechando aqui bastante no setor defensivo. O Rodrigo Galo, voltando muito para buscar a bola, né? Foi um jogador para tentar municiar os atacantes. E olha como o Garro, praticamente em todo o setor do campo, exceto nas áreas. É um motorzinho, é um cara que não foge do jogo, busca a bola a todo momento. E aí, a gente traz aqui com os atacantes titulares o Corinthians, o Yuri, presente na área, mas abrindo bastante o jogo pelos lados e sem precisar voltar tanto para marcar. E o Memphis voltando aqui também sendo essa opção. Vocês lembram que eu falei do Mateuzinho aqui no outro slide? Porque dos reservas, que uma mudança importante, né? Falou, quando o André Ramalho sai no primeiro tempo e entra o Ranieri, o André Ramalho terminou o primeiro tempo e entra o Ranieri, fica a dúvida, o Ranieri vai jogar como terceiro zagueiro? E a gente viu que o Ranieri acabou sendo mais um volante do que um zagueiro. Ele ficou um pouco mais à frente, fechando aqui o setor. Isso pela movimentação. O Carrijo entrou também para dar uma força na marcação, como foi também o próprio Breno Bidon. O Romero aqui fechando pelos dois lados, mas mais pelo lado direito do campo. A gente viu isso de um dos lances, eu mostrei o Romero voltando ali para
fazer uma sombra na marcação, e o Bidu acabou tendo um tempo só para poder descansar o Hugo, que já estava bem desgastado da partida. Já o Palmeiras, a gente teve aqui a defesa mais posicionada à frente, né, quando a marcação mais alta, tanto com o Vitor Reis aqui quanto com o Gustavo Gomes, tanto que a gente vê a movimentação dos dois zagueiros do Palmeiras um pouco mais na parte ofensiva, ali, já no meio de campo, na intermediária defensiva, quase ofensiva do Palmeiras. O Marcos Rocha aparecendo com frequência, que olha como o Marcos está fechando tanto no setor defensivo quanto aqui no ataque, aparecendo quase como um meia, junto com o Caio Paulista também. O Palmeiras teve mais posse de bola, teve mais volume de jogo nesse sentido, então é por isso a gente vê os laterais do Palmeiras aparecendo com bastante espaço aqui no setor ofensivo. O Richard Rios, a mesma coisa, um dos volantes, né, o Palmeiras jogou com dois volantes, a movimentação maior dele aqui na parte ofensiva, e o Aníbal Moreno já um pouco mais recuado. Em relação à linha de 3 meias, aí o Estevão aberto pela direita, só que inclusive te dando essa profundidade, é algo que o Palmeiras tem como um ponto forte, e o Corinthians teve problemas no começo do jogo nessa marcação, com o Felipe Anderson aberto um pouco mais pela esquerda, mas infiltrando na área, como foi naquele cabeceio que o Hugo Souza defendeu, e se movimentando aqui no meio, da mesma forma que o Rafael Veiga. E o Flaco Lopes tentando buscar, tentando fazer o pivô, tentando abrir o jogo, não teve uma grande atuação, mas é um jogador que também te dá uma ideia importante para esse time do Abel Ferreira. Em relação aos reservas, a gente viu o Rony tentando se movimentar essa opção ofensiva, o Dudu jogando mais pela esquerda quando entrou no segundo tempo. O Vanderlan entrou aqui para tentar ser uma opção também pelo lado esquerdo, então a gente vê o quantidade de jogadores atuando pelo lado esquerdo, né, tentando pegar o Mateuzinho, que também já estava um pouco mais desgastado, que vem de uma sequência de jogos pesados. O Maurício entrando no segundo tempo e o Gabriel Menino. Então, a gente falando aqui das movimentações em campo. Pegando alguns números agora da partida, para a gente ir para a reta final aqui do Tática Sem Mistério. A gente vê pela quantidade de passes, né? O Palmeiras com 377 passes certos, o Corinthians com 236. 85%, 86% não é um número baixo, mas não é um número ideal de percentual, né? Sempre se fala de 88%, 90%, então os times tiveram alguns problemas. O Palmeiras teve muitos problemas na finalização, o Corinthians foi um pouco mais preciso em relação a designs, foi bem equilibrado, então os dois times combateram bastante na partida. O Palmeiras abusou de cruzamentos, isso consagrou a defesa do Corinthians. Interceptações, o Palmeiras teve mais. Agora, dribles é uma coisa que a gente comenta já desse momento do Corinthians, né? Como eu falei, do Memphis, do Yuri Alberto. O Corinthians hoje não tem um time driblador. 14 passes para finalização por parte do Palmeiras, né? E duas defesas difíceis de cada lado. Tanto o Everton quanto o Hugo Souza fizeram defesas complicadas, mas o Hugo, aqui com 8 defesas, né, o Corinthians obrigou, foram 8 defesas importantes ao longo da partida. Isso mostra realmente também como o Corinthians acabou sofrendo, principalmente no começo do jogo. Pegando aqui as interações dentro de campo. Então, quem tocou a bola para quem? E aqui é importante, sempre, né, pensando no lado ofensivo, que os jogadores, os meias de criação ou mesmo os laterais municiam os atacantes. E aqui um ponto importante, né, o Yuri Alberto recebendo 3 passes do Garro, recebendo 3 passes aqui do próprio José Martins. O Yuri acabou recebendo muitas bolas, ao Garro com o Memphis. Então, o Corinthians teve, apesar de trocar menos passes, de ter a posse de bola ficar mais com o Palmeiras, o Corinthians conseguiu municiar os seus atacantes. O Hugo Souza com. Aqui a única parte que a gente fala de número maior do Hugo Souza com o Gustavo Henrique, então aquela saída de bola, mas é importante ver por esse lado, né? O Mateuzinho com o Rodrigo Garro. Então, o Garro aparecendo mais uma vez no clássico, sendo uma opção importante para desafogar. Do lado do Palmeiras, a gente pega aqui de novo, né, olhando aqui em relação ao ataque, olha como o Flaco Lopes, ele foi também bastante municiado, mas outro jogador que recebeu, olha, o Estevão com 11 passes do Richard Rios, com 10 do Marcos Rocha. O Estevão é um jogador que vai fazer muita falta para o Palmeiras, ele dá um desafogo, é um jogador importante naquele 1 contra 1, ou até mais, ele teve muita qualidade nos dribles.
Em quantidade de passes, né, quem se destacou mais foi o Rodrigo Garro pela parte do Corinthians, né, com 29 passes certos e 8 errados. Aí começa a ver os jogadores defensivos. Félix Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique. Só aqui que vem, aí vem os volantes aparecendo para começar a trocar passes. Em relação ao Palmeiras, para trazer aqui, aí vem muito, né? O Marcos Rocha, o Richard Rios, Vitor Reis, mostra realmente como o Palmeiras precisou começar muitas jogadas e começar a ter os seus jogadores defensivos. Olha, o Rafael Veiga aparece só aqui embaixo em relação aos jogadores que mais trocaram passes e com com 4 vezes menos, né? O Rafael Veiga teve 20 passes certos, o Marcos Rocha 68. Então, não foi uma boa atuação do meio de campo do Palmeiras, e isso ajudou o Corinthians a conseguir construir o resultado. Pegando em finalizações, o Yuri Alberto foi o cara que se destacou mais, 3 chutes certos e 1 errado. Da parte do Palmeiras, vamos aqui, esse destaque, né, com o Felipe Anderson aparecendo aqui como sendo quem teve mais finalizações. Como citei, né, o Corinthians não driblou muito, não, e esse é um número que vem se mantendo, o Corinthians não tem jogadores dribladores. Já o Palmeiras teve o Richard Rios sendo um destaque de drible, apesar do Estevão conseguir levar algumas jogadas, aqui em termos do estatística, né, pegando aqui pelos dados que nós utilizamos, tanto do Footstats como do SofaScore, foi o Richard Rios quem teve mais dribles certos por parte do Palmeiras. Em relação a assistência, opa, aqui vou pedir desculpa, galera, porque aqui em relação a assistência para finalização, acabei repetindo, então esse número não está correto. Vem aqui na verdade era para ser do Corinthians, mas aqui então essas são as assistências para finalização. Peço desculpas pelo pequeno problema aqui nessa pequena falha aqui nesse ponto, mas tivemos aqui o Rafael Veiga, apesar de ter trocado poucos passes, foi quem conseguiu colocar mais os companheiros com chance clara de finalização, 4 oportunidades, 3 do Estevão. O Dudu entrou tentando dar essa oportunidade. Pegando aqui em desarmes, o Hugo, que para mim, lateral esquerdo do Corinthians, fez uma boa partida defensiva, acabou sendo o destaque para o lado do Corinthians, com o Marcos Rocha tendo o destaque para parte do Palmeiras. Por fim, em faltas recebidas, isso é algo que já é mais que notável, é algo presente em todas as partidas, inclusive aqui o logo está aqui do canal Futejotas, vou ter que já pensar, né, para enquadrar nos próximos slides, nas próximas apresentações, mas o Rodrigo Garro sofreu 5 faltas, ele é o jogador do Brasileirão que mais é caçado dentro de campo. Já o Dudu, que entrou no segundo tempo, acabou também sofrendo muito com faltas, 4 faltas recebidas. Bom, então é isso, galera. Começou pela parte tática, trazendo alguns pontos, e a parte dos números, né? Falando, eu procuro também trazer essa informação de mapa de calor, de algumas estatísticas que também ajudam, quando você analisa o jogo como um todo, ajuda a entender como é que o time se portou, como que jogou, quais foram os pontos fortes, quais foram os pontos negativos. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais uma edição aqui do Tática Sem Mistério. Nós nos vemos ao longo dos próximos vídeos, das próximas lives aqui no canal Futejotas. Forte abraço.